Bom, a gente vai fazer aqui uma análise do plano inclinado, né? Temos aqui um determinado objeto que ele está nesse plano inclinado com uma certa angulação, que aqui eu estou chamando de A, né? No problema aí que você vai fazer, ele vai ter o valor, provavelmente. E bora fazer uma análise aqui das forças que atuam nesse bloco para a gente depois chegar nas fórmulas que a gente vai precisar para estar calculando o nosso problema aqui, né? Então, para começar, análise aqui do plano inclinado. A gente vai sempre imaginar, né, o nosso centro de gravidade aqui, né, do nosso objeto. E a partir dele nós vamos estudar o que está acontecendo. Então, eu sei que existe uma força que ela está sempre apontada para a direção do solo. Lembrando, né, que o solo para a gente vai ser essa região aqui embaixo. Não essa daqui, né? Essa daqui não é. Porque essa aqui é a região onde ele está sendo colocado no plano inclinado. Então, bora considerar, a primeiro momento, que ele é essa região aqui embaixo. Vou até apagando aqui para não confundir depois. Então, a gente sabe que existe uma força, né, que está sempre puxando para baixo, né, que é a gravidade, né? E quando a gente associa a gravidade com a massa do objeto, nós temos essa forcinha bem aqui, né? A grandeza do peso. Então, nós temos o peso do nosso objeto puxando ele para essa direção aqui. Então, essa é a primeira coisa mais importante que nós temos que lidar. E, de cara, já posso dizer a fórmula para você, né? Peso é igual a massa do nosso objeto vezes a gravidade. Então, essa é a primeira fórmula, é a mais simples que já foi trabalhada, né? Agora, a gente vai analisar em relação à nossa inclinação aqui, né? Vai existir também uma outra força. E essa força, ela é perpendicular ao solo. O que quer dizer perpendicular? Quer dizer que ela faz 90 graus com o solo, ou seja, ela vem daqui assim, ó. Então, existe essa força perpendicular ao solo e ela é chamada de força normal, tá? Essa força normal, ela é perpendicular ao solo, ou seja, ela está obedecendo a orientação do solo e faz esse ângulo de 90 graus. Ou seja, então ela está dependendo aqui dessa angulação, né, para saber para que lado ela está saindo. E se ela depende dessa angulação, né, então ela vai ter alguma coisa, né, relacionada com o ângulo. E para eu descobrir essa força normal, ela vai ser o quê? Ela vai ser o peso do meu objeto, que a gente descobre com essa fórmula aqui de cima, multiplicado pelo cosseno do ângulo que apareceu aqui embaixo, né? Pelo cosseno do ângulo que apareceu aqui, tá? Vou até mudar a cor aqui para você, né? Para você lembrar que esse P aqui é o P que você encontra lá em cima de vermelho, aí, correto? Então, nós temos essa forma de encontrar aí a força normal. Nós temos também uma força que atua sobre esse bloco, que ela tem o sentido contrário da força normal. Que eu vou chamar ela aqui, ó, ela vem para esse lado, ela está sempre contrária à força normal, que eu vou chamar de peso normal, tá? Então, aqui eu tenho o peso normal. E eu tenho uma informação legal aqui, ó. O peso normal é igual à força normal. O que isso quer dizer para a gente? Que para eu encontrar o peso normal, eu vou usar também a mesma fórmula, tá? Ou seja, se eu te der a força normal, também já te dei o peso normal, né? Então, aqui vai ser a massa. Só vou abrir aqui a equação do peso, né? Peso nada mais é do que a massa vezes a gravidade, no caso aqui, vezes o cosseno do nosso ar. Então, já temos essa outra fórmula aqui para a gente trabalhar. Mas existe uma outra força também. Assim como o peso tenta puxar para o solo, existe uma outra grandeza aqui, que é a grandeza do peso tangencial, correto? Esse peso tangencial, ele obedece ao ângulo. Ele tenta também chegar ao solo, mas ele tenta por outro caminho. E esse caminho é obedecendo o ângulo, né? Então, ele está tentando vir por aqui. Isso é o que eu chamo de peso tangencial. E como eu estou falando, se esse peso está obedecendo o ângulo, então a fórmula dele provavelmente tem a ver com o ângulo, né? Então, aqui, ó, o peso tangencial
vai ser o peso do nosso objeto que a gente está estudando, né, aqui. Então, vai ser o peso do objeto vezes o seno do ângulo que a gente está estudando, né? Vou até mudar mais uma vez aqui para vermelho esse P, para você lembrar que esse peso aqui é o mesmo peso do objeto, é a primeira grandeza que nós analisamos. Também poderíamos utilizar essa fórmula de outro jeito, né? Que o peso tangencial, né? Lembrando que peso nada mais é do que massa vezes a gravidade, vezes o seno do ângulo que eu der para você, né? Então, com isso aqui, nós concluímos algumas fórmulas que vão ajudar muito o nosso estudo no plano inclinado. Então, vou deixar marcadinho aqui para você as fórmulas que normalmente vão ser aplicadas, né? A do peso, a do peso normal, né? Que também é utilizada para encontrar a força normal, está bem aqui em cima. E também o do peso tangencial, que todos esses nós vamos utilizar depois para fazer uma análise com polias, né? E então, por enquanto, é isso. Só basta lembrar, né, que esse desenho ele pode se alterar, né? Vou fazer uma cópia dele aqui, só para a gente estudar ele de novo aqui embaixo. Só que eu vou alterar a posição que a gente vai estudar ele. Então, olha só, deixa eu ver aqui como é que eu faço. Vou estar invertendo aqui, né, para a gente estudar ele de outro jeito. Só para facilitar aqui para a gente. Vou botar o desenho desse jeito aqui. A partir de agora eu não quero mais que você olhe. Vou colocar ele bem aqui para baixo para a gente nem misturar com a análise que a gente fez em cima. Então, bora olhar aqui agora de uma maneira diferente, né? Eu não quero mais que vocês olhem para o ângulo A aqui, ó. Bora imaginar que agora vai ter um outro ângulo. Eu vou chamar esse ângulo de beta aqui, tá? Tá aqui embaixo. Então, bora reanalisar, agora só modificando. As fórmulas que eu dei são as mesmas que estão lá em cima. Mas bora analisar. Levando em consideração que o nosso solo está aqui embaixo agora, né? A força-peso está puxando nessa direção. Concorda comigo? Então, nós temos esse ponto de vista. Então, aqui o peso do nosso objeto está bem aqui. A nossa força normal, ela é em relação ao solo, então ela está saindo para este lado aqui, correto? Então, bem aqui que está a força normal. Oposto à força normal, nós temos o peso normal, ó. Olha onde o peso normal está agora. Ou seja, a análise é bem fácil, né? Só varia em relação a isso. E nós vamos ter também o peso tangencial. Para onde o peso tangencial está tentando ir? Ele está tentando obedecer à inclinação do solo, né? A inclinação do beta, né? Para tentar chegar aqui embaixo. Então, ele está saindo por aqui, ó. Tá vendo? Ele está tentando chegar no chão aqui, só que ele está tentando vir por aqui. Então, o peso tangencial mudou aqui a direção dele, né? Se eu fosse ajeitar essas fórmulas aqui, ó, agora obedecendo esse ângulo beta, porque é ele que está regendo aqui a situação do ângulo, né? Nós estaríamos modificando as fórmulas simplesmente aqui em cima, onde eu botei seno de A, cosseno de A, nós estaremos usando seno de beta e cosseno de beta, ou seja, mudaria só essa relação aqui. Tudo bem? Então, essa aqui é só uma análise, né, para a gente poder facilitar.